Oiê, eu sei que eu ando sumida, é muito complicado pra mim postar vídeos em sequência, porque eu demoro demais pra fazer um roteiro e normalmente eu não tenho coisas pra botar no fundo do vídeo, porque eu demoro pra desenhar também, então é por isso que eu sumo. Mas nesse vídeo eu vou te contar um pouquinho do que eu fiz o mês inteiro, que foi basicamente montar meu portfólio, e talvez isso te ajude com alguma coisa, porque no final eu quero falar um pouquinho do que eu aprendi nisso tudo. Atualmente eu trabalho em uma empresa de jogos focados em visual novel e RPG Maker, mas eu tô buscando trabalhar também em outros projetos, testar outros estilos, treinar concept art e ver como que o meu estilo se encaixa em outros tipos de jogos. Mas aparentemente é uma área muito difícil de ingressar, mesmo que você já trabalhe com jogos. Pra começar, que eles odeiam artista júnior. Toda hora que eu abro o LinkedIn só tem vaga pra artista sênior e quando tem pra júnior eles querem que você tenha pelo menos 5 anos de experiência. Eu tenho certeza que essas empresas não sabem o que significa júnior. Mas aí eu falei, você é cara de pau. Mandei mensagem pra um diretor de arte que eu adicionei no LinkedIn, perguntei, que caralhos eu faço? E aí ele foi um anjo comigo, me deu um feedback enorme, até que ele olha na minha cara e fala, seu portfólio tem cara de editorial. E eu, uai, mas não era pra ter não. E nisso eu falei, que bosta, hein? Vou arrumar. Eu falei com ele, né? Claro. A primeira coisa que eu fiz foi abrir o ArtStation e organizar os projetos que eu tinha. Ele deu a dica de separar os projetos por álbuns e deixar tudo organizado para facilitar que o recrutador veja por assunto. Então, concept art com concept art, ilustração com ilustração e assim vai. Mas eu preferi deixar tudo junto porque eu acho que facilita a visualização, até porque o recrutador vai estar vendo um monte de portfólio no dia e ele não vai ficar procurando por pastinha. Mas isso eu acho que é subjetivo. Mas então eu fui fazer a primeira peça do meu portfólio. Eu e meu namorado tivemos uma ideia de um jogo há um tempo e eu já tinha começado a fazer algumas artes dele, e isso, segundo o diretor de arte, é uma das formas mais fáceis de começar um portfólio para jogo, que é inventar um jogo hipotético. E lá vou eu fazer os concepts dos 4 personagens. Eu nunca tinha feito um concept de verdade, eu passei horas e horas e horas olhando o portfólio e tentando entender como os artistas organizam as ideias de um personagem e o que eu devo mostrar ou não. Tive que ajustar a composição da imagem para que ficasse a versão finalizada do lado esquerdo e o resto do concept como os detalhes do lado direito para guiar a visão da pessoa que tá olhando. Arrumei tudo, fiz a capa e olha lá. Primeiro post que realmente parece um jogo. Depois eu fui arrumar o post do joguinho da Game Jam, que tem um vídeo aqui no canal, se você quiser ver, tá aqui o card aqui em cima. E apesar de eu não estar querendo trabalhar com pixel art, é bom deixar lá que eu sei alguma coisa sobre. Num outro dia, tava eu no banho pensando o que eu fazia de post pro Patreon. Do nada me veio na cabeça uma arte que eu fiz em 2020 de skin esculpido mortal do set do Aphelios. Eu falei, caramba, por que não? E comecei a fazer um concept sério das skins, e não esse trem aqui. O primeiro que eu fiz foi o Aphelios, então eu testei 4 versões diferentes, misturei alguns elementos delas e fiz um mockup para testar como que ficaria no jogo. No meio disso, eu fui pra Gamescom, falei com o pessoal de estúdios, mostrei meu portfólio, não adiantou nada, mas deixa o like, se inscreve. E daí eu fui fazer a do set, eu fiz a mesma coisa, testei 4 versões, ajustei elas pegando um detalhe de uma, um detalhe de outra. E uma coisa que eu comecei a fazer nesse processo todo, que antes eu tinha preguiça e agora eu vejo que é uma ótima ideia, é montar um moodboard. Um moodboard é basicamente um quadro onde você joga tudo de ideia que veio na sua cabeça, de imagens que, tipo, remetem ao que você tá pensando, tudo ali. Então, sempre que for fazer um desenho mais detalhado, mais complicadinho, algum estudo ou um jogo hipotético, que nem eu falei, um moodboard ou um painel de referências é uma delícia para visualizar as coisas e parece que seu cérebro assimila as informações e os detalhes muito mais fácil. Eu ficava naquela de, vou só procurar no Pinterest. E meu navegador, com 56 abas do Pinterest aberto, ele pedindo arrego, e no final, pra eu procurar qualquer referência, eu tinha que olhar uma por uma. É um inferno. Eu comecei a usar o PureRef, que é um programa, eu acho que não tem pra mobile, mas é basicamente só arrastar as fotos pra ele e ele monta o quadro. Dá pra aumentar, diminuir, colocar título, flipar a imagem, tudo. E nisso fica muito, muito mais fácil de ver os detalhes, porque é só procurar aqui e dar zoom. E pra finalizar esse projeto, eu fiquei uns 5 dias ou mais fazendo a splash art da skin. Foi um inferno, eu estudei renderização de material, tive que ficar igual um maníaco olhando outras splash arts pra ver como funciona a paleta de cores, iluminação e renderização de rosto, e no final ficou assim.
Pra complementar, eu fiz tipo um mockup na tela de carregamento do jogo, que eu acho que ficou com carinha de Splash até. E por fim, eu comecei a fazer um concept de um joguinho cozy, sobrevivência, simulação, fazenda, pipipi, popopó. Eu sempre quis fazer um joguinho de simulação, com craft de item, ferramenta, construção, etc. E daí eu tive uma ideia solta de um joguinho onde o jogador é um astronauta e conhece um planetinha. É uma ideia super boba, mas basicamente eu cheguei nisso. Vivia um astronauta nesse planeta antes e chegou uma nevasca que assolou o planeta inteiro. Nisso, ele construiu um domo que abriga os alienzinhos desse planeta para sobreviverem e criou robozinhos que cuidam deles. E daí o jogador também é um astronauta e chega no planeta porque a nave dele quebrou e caiu ali. Uma hora ele descobre o domo, faz missõezinhas, coleta recursos, pode construir bases, etc. Daí eu fui fazendo os concepts dos animais, dos robôs, das casinhas e do domo gigante. Fiz um mockup pra ver como ficaria o joguinho e é isso, mais um projeto. Eba! Super dicas muito legais, fodas. Primeiro, deixa claro o que você quer fazer. Eu comecei a tentar ser artista de jogos atirando pra todo lado, até hoje eu faço um pouco disso, e talvez essa não seja a melhor forma de montar um portfólio. Porque, por exemplo, existem artistas generalistas, que são os faz-tudo, desde as ilustrações, concept art até a interface. Mas uma coisa é você ser generalista 2D e outra coisa é ser generalista pixel art. Porque os dois teoricamente são 2D, mas são coisas muito diferentes. Até porque no 2D, normalmente você tem o artista e você tem o animador, mas para pixel art, normalmente o artista de pixel art faz os dois. E talvez um portfólio que misture demais os dois é uma coisa que pode atrapalhar focar no caminho que você quer. Eu tenho um projeto de pixel art no meu portfólio e ele serve para mostrar que eu sei fazer, mas não é meu foco, porque meu foco é em arte 2D. Mas se precisar, eu posso quebrar um galho fazendo pixel art. Dica número 2. Procure por artistas que fazem o que você quer fazer. Eu não tô falando só para artista de jogos, montar um portfólio de arte envolve você escolher qual direção quer seguir e nisso procurar artistas que têm um portfólio para aquilo. Eu comecei a procurar por muitos que são o faz tudo e que me deram uma noção de como eu poderia montar essas cenas que simulam um jogo de verdade. E nisso eu fui percebendo a forma de organizar os projetos dentro do ArtStation, saber o que mostrar, como mostrar, etc. Tudo isso dá para pegar muito fácil só olhando pro portfólio deles. Terceiro, artistas fazem mais do que só o bonito. Eu não posso falar por outras áreas da arte, mas um dos conselhos que eu recebi, que acho que se aplica para todas, não só para jogos, é mostrar que você sabe como fazer o que você faz. Então não é só o fator de ter um desenho bonito, uma ilustração bonita, até porque isso é subjetivo, mas mostrar que você sabe a parte técnica daquilo. Então se você tem aquele desenho bonito, todo estruturado, iluminação certa, etc, mostre o processo. Coloca speed paint, cria thumbnail pro desenho para mostrar que você entende de composição. Se for o caso de um personagem, coloca anotação na concept art dele para mostrar o porquê você escolheu aquele acessório em específico ou o significado da paleta de cores dele. Dica número 4. Qualidade é muito melhor do que quantidade. Independente para que área você escolha seguir, sempre prioriza mostrar no portfólio o seu melhor. Colocar um rascunho inacabado, jogado ali no portfólio, projeto sem uma estrutura, não é legal e só vai deixar o seu portfólio confuso e com cara de tô colocando qualquer coisa só pra mostrar que eu sei fazer. Sim, eu já fiz isso. Você sabe fazer, mas mostra que você sabe fazer o todo. Prioriza colocar projetos completos, mesmo que eles sejam pequenos. E criar escopos pequenos e simples para projetos hipotéticos facilita que você não desista do projeto no meio e fique nesse desespero de colocar qualquer coisa só pra ter um portfólio preenchido. Autocrítica. Quinta e última, estilo visual importa sim. Mesmo que você saiba fazer 4 ou 5 estilos diferentes de arte, seu portfólio precisa ter uma direção artística. Eu já passei algumas vezes por aquele sentimento de ei, eu sei fazer isso daqui, mas o recrutador não tem como saber que eu sei fazer porque é muito diferente de tudo que eu já fiz. E faz parte, mas o ideal é saber onde você quer mirar. Porque, ok, eu quero trabalhar com jogos, mas eu entendo que meu estilo de arte, no geral, não tem nada a ver com o que a Naughty Dog ou a Ubisoft fazem, por exemplo. Porque eu não tenho nada de realismo na minha arte. Então, eu vou direcionar tudo que eu tenho pra jogos estilizados, super coloridos, aquele traço de jogo mobile, por exemplo. Porque é o que combina com o meu estilo de arte, mesmo que eu não me prenda nele pra todos os projetos que eu vou fazer. E só mais uma coisa, que seria tipo uma sexta dica, mas é mais uma observação. Escolhe uma plataforma de portfólio que conversa com o que você pretende também. Existe o Behance, que é mais para design, mas tem projetos de ilustração lá. O ArtStation eu vejo mais sendo focado em jogos, já que ele é da Epic Games.
ou cria um site seu. O Card e o Wix são ótimas plataformas para criar sites e dá para fazer tudo sem saber escrever uma linha de programação. Você pode sim mostrar suas redes sociais para um recrutador, mas o foco sempre tem que ser o seu portfólio, porque é nele que estão os projetos bonitinhos, arrumadinhos e profissionais. E na rede social tá tudo bem postar o rascunho largado. É óbvio que, mesmo seguindo tudo certinho à risca, não dá para garantir que isso vai te dar um emprego de imediato, até porque o que mais me falaram quando eu conversei com esses artistas sobre isso é que depende de sorte. E aí é foda. É uma bosta porque isso no fundo desanima um pouquinho, ficar tentando e ainda assim não ter nada, e isso é pra qualquer carreira. Mas se de tudo você pensar, poxa, é meu sonho trabalhar com isso, então não desiste. De verdade. Tá certo que, eu vou pra outra profissão porque eu preciso comer, é uma boa maneira de se pensar, mas desistir de tudo não é o caminho. Porque existe sim uma chance de que no futuro próximo você consiga chegar onde quer, mesmo que comendo pelas beiradas. Enfim, é isso. Atualizar o seu portfólio é muito importante sendo um artista, e acho que pra outras áreas também. Saber exatamente o que você quer passar com ele e deixar claro que você sabe o que tá fazendo, mesmo que não saiba. O link do meu portfólio tá na descrição do vídeo e na bio do canal. Se você é desenvolvedor, tem um estúdio ou tá trabalhando em um projeto e acha que meu estilo combina, dá uma olhadinha e me manda mensagem. E se você é artista, me conta aqui nos comentários se seu portfólio tá em dia, quais as maiores dificuldades que você tem de ajeitar ele. Me segue nas minhas outras redes sociais e dá uma passadinha no meu Patreon, porque eu posto outras artes lá e você pode me apoiar por apenas R$5 no mês. Tchauzinho!